uso, né? Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. E hoje é um podcast super especial. Nós vamos conversar um pouco sobre momentos memoráveis, momentos especiais que ocorreram ao longo do ano de 2024. Por aqui passaram praticamente 100 convidados que puderam dividir experiência, puderam dividir histórias e, acima de tudo, puderam nos trazer conhecimento para que nós pudéssemos entender melhor como funciona o mundo condominial. E você será um premiado com isso, porque eu trouxe aqui para esse podcast 3 síndicos profissionais extremamente competentes que participaram conosco ao longo do ano. E eles também vão me ajudar para que a gente possa conversar sobre esses temas especiais que aconteceram. Então, fico muito feliz em receber aqui hoje a Day Lopes, seja bem-vinda, a Rita Parreira e o Sardelari, né, nosso companheiro que também tem estado aqui em outros momentos conosco. Eles são muito bem-vindos, mas você é a razão de existir deste podcast. E eu pediria a você que você se inscrevesse, que você curtisse os nossos programas para que ele ganhe maior representatividade e o algoritmo do YouTube possa levar isso para mais pessoas. Queria dizer também que este ano nós passamos a ter o podcast da Mr. Síndico, o Mr. Pod, também na TV aberta, no canal número 3, no canal da NGT. Lá você também pode assistir os nossos podcasts. Então, eu gostaria, mesmo que vocês já estiveram comigo aqui, né, em momentos diferentes, eu gostaria de começar com a Day. Day, fala um pouquinho de você, né, e depois vamos passar para os outros também, e aí nós vamos entrar diretamente nos assuntos. Ok. Olá, pessoal. Eu sou a Day Lopes, síndica profissional já há quase um ano, né, comecei trabalhando como síndica moradora, conheci o Demilson no condomínio onde eu moro, né, que foi quem me incentivou a me profissionalizar. E estou aqui até hoje trabalhando em parceria com ele, graças a Deus. Que legal. Junto com a Mr. Síndico e só agregando valor da maneira que eu posso. Muito legal. E pode muito, posso dizer isso. E você, Rita? Bem, eu sou Rita Parreira, atuo na área condominial há mais de 20 anos. Tive a oportunidade também de atuar na Mr. Síndico como síndica preposta do Demilson, uma grande responsabilidade. Adquiri muita experiência nessa área também. E neste momento eu atuo em outras frentes, mas sempre na área condominial, que é a minha paixão, a grande paixão da minha vida, né, a área da minha formação principal. E estou muito grata por participar desse programa hoje, né, desse podcast de celebração. Muito obrigada pelo convite. Viu? Um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom. E você, Sardelari? Olá, pessoal, tudo bem? Como todo síndico, né, começa síndico de casa, né, do próprio... Eu comecei como conselheiro, virei síndico profissional, construtor de segurança, e sendo construtor de segurança, eu tive o prazer de conhecer o Demilson. E aí, junto à consultoria com a sindicatura, e a gente começou a trabalhar como preposto, e outros negócios também estão surgindo. A gente sempre está procurando novidades no mercado, que a gente sempre está renovando, né? É verdade, é verdade. Bom, eu fico muito feliz de ter vocês 3 aqui, porque antes de tudo eu recebo muita informação, troco muita experiência com vocês, né? Recebo muito conhecimento também, sugestões, né? E a gente com isso se enriquece pessoalmente e profissionalmente. E por falar nisso, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre um assunto que é muito importante na vida condominial, que é a questão do equilíbrio emocional, né?
da inteligência emocional, que é uma coisa que é muito necessária e que está cada vez mais em voga para você conseguir se vender, para você conseguir realizar aquilo que você precisa em qualquer atividade, né? Então, por isso eu gostaria de começar com esse assunto, que eu acho que ele é muito importante. A gente fez um podcast recentemente, talvez aí 2 ou 3 semanas atrás, né? Mas vamos iniciar falando um pouquinho desse assunto. O que vocês acham da importância da inteligência emocional? É muito importante, né? Inclusive foi esse episódio que foi o Sr. Luiz Costa, né? E a Edna Oliver. E eles disseram uma frase muito bacana no episódio que diz: palavras são gatilhos que disparam emoções. E no nosso meio condominial isso é muito importante, porque a gente tem que ter um equilíbrio muito forte para atender todas as demandas, né, que os condôminos trazem, né? Tem condôminos de todo tipo de humor, né? Às vezes tem a pessoa já um pouco alterada, tem as pessoas mais gentis. Então a gente tem que entender o que a gente fala. Isso vai gerar um gatilho na pessoa e a gente, né, nem sempre a gente consegue saber o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa vem já, né, querendo um atrito, querendo, né, brigar e falar. Descontar os problemas dela em cima da gente. Exatamente. E aí que entra a nossa inteligência emocional, de saber o que dizer, como acolher aquilo e, o mais importante, ter a escutativa, né? O condômino em si, eu falo que o condômino geral, assim, generalizado, ele é carente. Ele quer ser escutado. Sim. Nós precisamos ter essa escutativa, ter a empatia de saber, independente do humor que ele chegue pra gente, ele tem os problemas dele pessoais. A gente precisa ter esse equilíbrio, essa inteligência emocional de saber lidar, escutar e acolher. É isso. Às vezes vai ser criticado, né? E levar aquilo como construtivo. Exatamente. E não como reação para você agredir ou falar palavras que vai gerar o gatilho de uma ofensa maior pelo morador, né? E aí vai transformar aquilo num tumulto muito maior, né? E ele traz também, o Sr. Luiz, a questão da palavra paciência. Eles estão passando aqui, tá? A imagem desse podcast, inclusive a Rita participou conosco, né? O Luiz está ali e a Edna também, né? Vale a pena, gente, assistam. E ele traz nesse episódio a palavra paciência, que foi o que me marcou, né? Que é paz e ciência. Então, são duas coisas que precisam ser estudadas. E que está totalmente dentro desse meio da inteligência emocional. De você saber pacificar, né, todos os conflitos que trazem dentro de um condomínio. E ter o conhecimento para transmitir isso para os moradores. Isso é de extrema importância. Além disso, é muito importante também exercitar a comunicação, né, gente? Às vezes é uma coisa tão simples, né, que com uma conversa poderia ser resolvido, e a gente chega a tantos extremos, né, por falta justamente de uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais pacífica. É o tom das palavras, né? A escolha das palavras na comunicação faz esses gatilhos, né? Geram um gatilho positivo, né? O problema com o negativo que é o pior, né? Exato. Tem que jogar água na fogueira em vez de colocar mais lenha, né? Exatamente, Demilson. Para ser uma coisa. Agora, já que a gente está falando de inteligência, vamos falar de inteligência artificial, né? Pulando um pouquinho para esse assunto de inteligência artificial, né? Com certeza, a figura do ser humano jamais será substituída, né? A inteligência artificial é uma ferramenta importante porque ela agiliza, ela dá rapidez aos processos, né? Mas ao mesmo tempo ela precisa ser usada de forma correta, de forma coerente. Como é que vocês veem para o futuro a utilização da inteligência artificial dentro dos condomínios? Sim. A gente teve um podcast que estava o Edson Pacheco e o Rafael Bernardes, né? O Edson da Modulocker e o Rafael da Síndico Lab. Sim. E eles falaram muito sobre isso, né? Eu acho importante que hoje em dia o síndico, ele até comentou que sobre pós-pandemia a demanda para o trabalho do síndico aumentou muito. E ele tem que usar essa ferramenta. A inteligência artificial hoje ajuda muito. Ele comentou que você pode colocar as datas de assembleia, a convenção, o regulamento interno e a própria inteligência artificial faz essa interpretação. Então, uma coisa que você ficar lendo documentos por horas, ela pesquisa em 2, 3 segundos, balancete. Então,
Isso melhora muito o trabalho do síndico, né? O comparativo de concorrência para uma obra, por exemplo, né? Ele comentou também que você consegue jogar as propostas comerciais e a inteligência artificial fazer um comparativo e até linhas, né, que consulta as linhas de pé de página, que é um problema, ela pode te ajudar. E isso é muito importante, eu acho que a inteligência artificial. Só que ele comentou uma coisa muito importante que eu achei, né? Isso é um mar assim, que você pode pesquisar muita coisa, mas você tem que entender de gestão condominial. Da mesma forma que o mecânico precisa entender de motor, ter um mínimo de motor, entender um motor para poder trabalhar com software, alguma coisa, a pessoa que mexe com a inteligência artificial num condomínio precisa entender de condomínio, entender de gestão. Porque você precisa fazer o pedido certo. Você precisa entender o que documento você quer para você ajudar ela a construir, né? Porque a inteligência artificial está aprendendo com o que a gente coloca no sistema. Sim. Isso eu acho que é importante, então, ou seja, a pessoa em si, ela não vai perder a função ainda, porque ela precisa conhecer tudo. Não tem como ser substituído. Sim. Né? É para agregar e nos auxiliar. Sim. Mas jamais vai substituir o papel de um síndico, de gestor. Simplifica processos, mas nunca vai eliminar. É um facilitador, né? Sim. Eu sempre uso o exemplo de engessar o braço errado, né? Então, se o médico não sabe engessar o braço, ele vai engessar errado. Então, se você não entende de gestão condominial, você não tem como utilizar essa ferramenta da forma adequada, né? Você vai pedir coisas que ela vai te responder e vai estar errado, porque você precisa saber exatamente o que você vai solicitar, né? É mais um aplicativo, é mais uma ferramenta que a gente vê que realmente utiliza, que organiza, né, que busca informações com muita agilidade, né? Sim. Mas você precisa saber fazer a pergunta para a inteligência artificial. Você precisa ler o texto e ver se aquilo faz sentido, né? Exato. Eu mesmo tive um caso que eu usei, o governador fez um texto enorme reclamando, eu peguei o texto completo, joguei na inteligência, no chat GPT e falei, responda. Ele respondeu. Tive que corrigir algumas coisas, ficou fora do contexto daquele condomínio específico. Ainda fiz, e agora faço um comunicado sobre isso. Então eu gerei 2 documentos ali em 5 minutos. Olha só. Né, para atender tanto a resposta do morador quanto do comunicado de ações sobre aquela reclamação. E assim, você ia perder às vezes 2, 3 horas para ler, entender, procurar norma, né? Foi muito rápido, isso ajuda bastante. É só uma questão da gente, o síndico, né? Que ele comentou, já tem bibliotecas, né? Que você vai alimentando. Tem cursos, né, que você pode procurar no próprio podcast, eles comentam, né? Mas é uma bela ferramenta, acho que a gente tem que aprender sobre isso, pesquisar e usar, porque ganha muito tempo, né? Hoje em dia, a velocidade de resposta, a expectativa dos moradores é muito alta. Muito alta, se você demora muito para responder, ele tem a impressão que você não está dando atenção para ele. Sim. Né? E para isso, essa ferramenta ajuda nesse sentido. Né? Aqui tem algumas imagens aí também do Rafael e do Edson, né? Que estiveram aqui conosco. Bom, vamos pular um pouquinho agora para um outro assunto que eu acho que é muito importante. Vamos falar um pouquinho tanto de segurança como de problemas que podem acontecer em condomínio, né? A gente vive numa sociedade doente, a gente sabe disso, e o condomínio é um ambiente, um microambiente da sociedade como um todo, né? E tem 2 assuntos que eu gostaria de tocar agora, que a questão da Lei Maria da Penha, né? Como é que isso acontece, né? E pode acontecer dentro do condomínio, a gente vivencia situações como essa, e também da questão de potenciais agressores, né? Agressores ativos, que também podem trazer algum tipo de problema dentro do condomínio, e a gente precisa estar antenado com isso. Sim. A doutora Daniela Bibiano esteve aqui no podcast e ela falou assim, ela foi muito assertiva em relação à Lei Maria da Penha. Ela é sensacional. Nossa, eu fiquei assim, eu assisti o programa, inclusive, e ela abordou, mas contou detalhadamente essa história que é uma história de horror mesmo, né? Vivida, vivenciada na pele. Tortura, né? De tortura, de muita violência, né? Física, psicológica. E essa violência, ela foi sofrida, né? Dentro de casa.
É tão difícil a gente pensar que uma situação como essa acontece dentro, né, da nossa casa, ali no âmbito familiar, Deveria né? trazer segurança, né? Porque, de certa forma, a vida como ela é, ela nos Exatamente. prepara para essas situações mais difíceis fora da nossa casa, da porta para Pra fora, fora, né? sim. Mas da porta para dentro a gente nunca está esperando. Então, ela detalha essa história, que é uma história muito triste, mas, por outro lado, nos ensina tanto e nos coloca numa posição de alerta também, né? Porque hoje é lei, o síndico ele não pode ser conivente com esse tipo de Isso, né? situação, falando dos condomínios, os síndicos, gestores, a equipe de portaria, ela deve estar muito atenta, mas o vizinho também deve estar atento, Boa. né? É uma responsabilidade de todos. Geral, Sim, né? Eu acho que é um dever do cidadão estar em alerta, né, sobre as coisas que estão acontecendo no seu meio ambiente, ao seu redor, né? E nós temos que agir, sim. Essa coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí já foi, Sim, sim. né? Ficou lá atrás, lá no passado. Hoje em dia, essa lei também evidenciou a fragilidade da mulher, né? O quanto, a diferença entre homem e mulher também, isso veio à tona, porque no passado era uma coisa que ficava tão esquecida, né? Sim. As pessoas viviam essa situação dentro de casa e ninguém tocava no assunto. Era um E tabu, né? Era um tabu. Era uma normalidade, era uma situação normal. E hoje em dia não é mais. E Rita, sempre colocando uma dúvida, né? Será que ele trata ela assim mesmo? Então, né? Não, ela está exagerando, ele é um ótimo Pior, né? marido. O que será que ela fez? Também. absurdo, Ela fez né? alguma coisa. Será que ela fez pra Que ele ter feito isso? absurdo, né? E Realmente era. qual é o ser humano que merece esse tipo de tratamento? Então, a lei, ela trouxe, né, um pouco mais de força para as mulheres, né? Ela também evidenciou essa fragilidade que no passado não existia, todo mundo era tratado de igual para igual, né? E é importante, porque hoje realmente a punição ela acontece, tá? Existem delegacias especializadas no tratamento desses casos, Sim. né? Mas você pode fazer uma denúncia e você pode fazer uma denúncia anônima. Então, obviamente, se isso acontece dentro de um condomínio e você não quer se expor, você pode simplesmente pegar o telefone, ligar 190, acionar a polícia, diretamente acionar a equipe de portaria de maneira anônima, sem precisar se identificar. Que você falou, é importante evidência que é responsabilidade de todos, né? De dos todos. gestores, da portaria e dos próprios vizinhos lá Sim. em volta da unidade, porque a primeira pessoa, né, que percebe isso são os moradores, as unidades em volta da unidade que percebem. Sim. Elas têm que ter essa responsabilidade de notificar a polícia, o 90, comunicar a portaria, para que a gente também acompanhe, né? Exato. Não dá para achar que o Entender síndico é o ali tem alguém salvador. precisando de ajuda, né? Então, é isso mesmo. Exato. E nesse universo que a gente está vivenciando hoje, que a figura do síndico profissional é cada vez mais necessária, o síndico não mora naquele condomínio. Sim. E normalmente esse tipo de agressão ocorre final do dia, à noite, de madrugada, e o síndico com certeza não estará lá. Então ele precisa que os próprios vizinhos ajudem, né, a sinalizar o problema. Sim. Né? E aí passa a ser uma situação de segurança pública, que ela tem que ser chamada, tem que ser envolvida. Sim. Não é? E um outro detalhe muito importante é que essa lei ela abrange também os casais homoafetivos, né, as mulheres trans. Aham. Então, ela é uma lei bastante Ela é completa. ampla, né? É ampla. É a relação do casal, né? Sim. De um par de pessoas, assim, né? Sim, sim. Seja a configuração, né, que existe hoje na sociedade, Verdade. né, vai haver essa proteção. Sim. Exato, É exatamente. interessante. Não, a Lei Maria da Penha é uma lição de vida de uma pessoa que dedicou todo o tempo dela a partir de todas as agressões que ela recebeu, né, em prol de toda a sociedade. Sim. É mesmo. Trabalhando. É mesmo. impressionante. É um avanço, né, gente? É um Claro. avanço. Agora, Sardelari, você acha que existem
outras situações que a gente deveria mencionar. Sim, sim. Né? Teve um programa que o capitão Daniel Guerreiro esteve aqui, foi muito Militar, bom. policial militar. Sim, bem qualificado, extremamente, né? Muitos treinamentos, parabéns. Um né? cara super preparado. Sim, parabéns né? à Polícia Militar, parabéns a... Eles sempre estão presentes, né? E a gente conta com eles. Foi uma indicação do Napoli da Haganá. Olha que A beleza. vida desse militar. E aí ele falou sobre o agressor ativo, né? Que é um interessante, que é um perfil bem específico, né? É aquela pessoa que não tem nada a perder e ela agride pessoas eu quero agredir, né? Não é uma pessoa que ele fica perseguindo individualmente. Ele chega num espaço e agride a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E o condomínio é um lugar com circulação alta, né? Então pode trazer uma pessoa dessa para dentro, né? Uma festa. Então a gente tem que ter essa preocupação. E o que ele deixou bem claro é que assim, as pessoas elas dão sinais, né? Nada é por acaso. A pessoa ela tem uma inquietação. Não é do nada, né? Do nada. Ela tem postura de olhar, ficar olhando o horário, o relógio toda hora, né? De se movimentar. E que falou, a gente talvez, né? Por não ter essa visão, porque falta treinamento, não conseguimos identificar. Mas se você trabalha, dá treinamento na portaria, nas pessoas, elas começam a identificar isso facilmente, né? Essas pessoas com esses comportamentos. E aí essa prevenção, né? Então, eu acho que o que ele falou bem, a gente sempre tem que estar preparado para qualquer coisa. É isso que traz segurança para nós, né? Aquilo nunca vai acontecer, que é a pior falha que a gente pode aceitar, né? Subestimar o risco. Né? E aí ele acontece, o evento acontece. Então ele explicou que esse agressor ativo, que eu acredito que o condomínio tem que se preocupar pela quantidade de pessoas que circulam, a gente tem que treinar a portaria, né? Sim, trazer conhecimento para a empresa, né? Às vezes a gente terceiriza muito as portarias, né? Porque hoje em dia é muito mais... É um modelo de trabalho muito melhor. E cobrar que a empresa mantenha os funcionários treinados com esses olhos, né? Ativos. Portaria, ronda, vigia, né? Todos eles têm que procurar perfis, né? Claro, né? Aí ele vai ter que entender, eles têm um treinamento para isso, vão entender melhor como abordar e como conduzir isso de uma forma que não traga nenhum risco para os usuários do prédio, alguma coisa assim, né? Sim. Me chamou bastante atenção, né, o trabalho desse militar, porque ele faz isso como um hobby. Nossa. Ele não é locado na área responsável por esse tipo de situação na Polícia Militar. Mas ele estudou, ele avaliou, ele dá palestra, ele vai nas escolas públicas, ele dá palestra para orientar as crianças como reconhecer e como não permitir que uma pessoa com essa agressividade, né, se aproxime das crianças. Então, é um ser humano fantástico, Sim. porque além dele cumprir o papel dele como militar, né, onde ele é locado para fazer o trabalho, Sim. ele faz esse trabalho de forma voluntária e participa de palestras, de programas, sempre de forma gratuita, né, para poder trazer para as pessoas, né, uma chance de evitar que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Parabéns, Uma missão, ao profissional, né? Uma Não missão de É vida. missão, né? É muito bacana, ele está aparecendo aí Sim, no nosso E é um pouco do programa. nosso papel também, né? A gente precisa prever o pior, Se antecipar, né? Precisa se antecipar nos piores cenários que possam acontecer no condomínio, que aí entra o que ele ensina, né? Sim. Da gente identificar esse tipo de morador, esses condomínios agora híbridos, né? Que tem muita locação de curta temporada, então a Sim. rotatividade de pessoas estranhas ao condomínio é muito grande. Sim. Então é muito importante esse trabalho que ele traz e louvável. Sim, sim. É verdade, é verdade. Agora, se a gente falar de segurança como um todo, né? A gente teve a presença aqui do professor Moreno, né, em um dos programas, Sim. e eu me lembro que o título era que a responsabilidade da segurança é de todos, né? Porque a falar, não, eu não vou fazer nada porque tenho a segurança terceirizada. Sim. Mas a segurança terceirizada não viu tal coisa, né? Mas se o próprio condômino permite, né, que determinadas coisas aconteçam ou o acesso de pessoas indevidas, né? Você tem um exemplo lá no condomínio onde você mora, né?
que você atuou, que houve um roubo, e esse roubo foi permitido porque um condômino permitiu que entrasse... Foi uma tentativa, graças a Deus a gente conseguiu. Ficou na tentativa. Ficou na tentativa, mas os dois rapazes conseguiram invadir o apartamento. Chegaram a arrombar a porta e entrar, mas foi facilitado por uma das moradoras, né, que já estava tudo combinado, e ela deixou os rapazes entrar falando que eram visitantes dela. Nossa. Né? E aí eles invadiram, já sabiam qual apartamento ir, então já estava tudo As invasões de prédio arquitetado. são bem, se a pessoa não entra e fica vasculhando. Nesse condomínio mesmo onde eu moro, foram três invasões tivemos, desde que eu moro lá. Olha. As 3 foram facilitadas por moradores. Que coisa. Olha só. Né? Então, assim, o síndico em si se preocupa com todo o sistema de segurança, com treinamento, né, com o sistema CFTV, biometria, biometria, facial e tudo mais, nada mas disso... aí não adianta, nós né, somos gente? boicotados pelo próprio Essa morador. pessoa fala, é meu Não visitante. adianta. É meu visitante, você não pode fazer nada. Exato. E um condomínio, é o que o Demilson falou, tem todo tipo de pessoa. É uma rotatividade muito grande. Você não conhece, Você né? não conhece Todos todo os mundo. moradores, Exato. o histórico de vida. Então, a importância de saber identificar, né, alguns comportamentos que a gente consegue, né, no dia a dia ali ver, e a importância dessa questão da autodefesa, né, de cada um ali. Sim, e um outro detalhe, as quadrilhas, né, os bandidos, eles têm tempo, né, para fazer o estudo da rotina, o estudo da fragilidade daquele condomínio, daquele ambiente, né? E Marcos Moreno abordou aqui de uma forma bastante interessante sobre o tripé da segurança, né? Sim, isso mesmo. Ele Legal, é composto... É bom recordar isso. Sim. Não é? Ele é composto pelos colaboradores, pelas tecnologias e também pela contribuição dos moradores, né? Que pagam um absurdo em todo aquele sistema que está programado para funcionar, né? Exato. Está programado para funcionar, mas que esse tripé também, essa engrenagem, ela precisa acontecer. Os moradores precisam seguir os procedimentos. Sim. Sim, isso que se eles não seguem o procedimento, fragiliza todo o processo, né? Então tem investimento de milhões. Sim. Se você não tem esse tripé, né? Essa base, esse procedimento vai seguir da risca. A pessoa não conhece, mas tá comigo. Ou segura no portão. Assim, eu sei, a gente tem cortesia, a gente entende isso, mas um controle de acesso, isso não é válido, fragiliza a segurança. Sim. Então, peço licença, eu vou fechar o portão, você se valida aí na biometria, na facial, e você abre o portão pelo sistema, né? Peço desculpa, mas é por uma questão de segurança, né? Não é falta de cortesia ou, né? E o morador compreender essa Isso, situação, tem que né? entender De esperar. Sim. Né? Nem sempre, acho que a maioria das vezes, né, que a gente Segura. Segura ou não, a pessoa se altera, fica bravo, né? Como moro aqui. Você não vai deixar eu entrar? Então, assim, existe essa reeducação que a gente precisa implantar aí nos condomínios, que acho que é o mais difícil. Sim, requer até uma mudança de comportamento, né, gente? Porque a entrada e a saída de um condomínio é um momento que a tua segurança ali está fragilizada. Exato. Então, naquele momento, você deve mudar o comportamento. Ainda que você seja uma pessoa simpática, prestativa no teu dia a dia, você deve entender que naquele momento do teu acesso ali ao condomínio, existe uma questão de segurança que precisa ser respeitada. Basicamente é o número 1, né? Quem mora em condomínio hoje, aqui em São Paulo, por causa da questão de segurança, né? Porque casa, sim. Você chegar de madrugada numa garagem, numa rua residencial, o risco é altíssimo. Altíssimo, né? Altíssimo. Agora, Sardelari, você como um consultor de segurança também, existe aquela máxima, né? Quer dizer, quanto mais segurança, mais desconforto. Sim, né? sim, é isso mesmo. E é em cima disso que vocês estavam mencionando aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque a gente já passou por aqui também pessoal que teve em Israel, trazendo as mais altas tecnologias que se utilizam hoje, né? A busca por equipamentos cada vez mais sofisticados, elas estão disponíveis e mais baratas para os condomínios. Como é que você vê esse X aí dessa questão? Assim, a inteligência, até a gente falou um pouco, não falou sobre naquele momento, mas a inteligência artificial também está no controle de acesso, né?
Antigamente a gente tinha a biometria de dedo, hoje a facial, ela popularizou que tá até mais barata que uma biometria, né, digital. E ela ganha velocidade. E o que acontece, como o Demis comentou, mais segurança, mais conforto. Não é uma balança de lados opostos. Mas aí você começa a trazer inteligência artificial, que um controle facial, possivelmente, às vezes você não precisa nem parar. Você chega perto do portão, se ela estiver bem posicionada, ela já abre antes de você encostar. É verdade. É isso mesmo. É muito mais rápido que uma parar e mostrar um cartão, né? Exato. Então, você ganha velocidade. E esse desconforto diminui. É um carro com tag, é uma leitura de placas. Então, esse desconforto... O double check, né? Sim. No carro, você Sim, checa isso é o carro e importante. depois Vai na da clausura pessoa. checa a pessoa, né? Então, você traz segurança e com a inteligência artificial, isso está ficando mais rápido, né? Isso que é importante. Mas esse desconforto existe mesmo e não adianta o morador achar que algum tempo se perde. Mas ele tem que entender que é aceitável isso, porque em nome é segurança versus conforto. Sim. Eu adoraria ter uma porta aberta, você entrar e chegar no apartamento, mas no São Paulo realmente, na segurança, no Brasil em si hoje, né? Vamos ser bem mais nacional, a segurança é o primordial para todo mundo e a gente vai ter esse pênalti, vamos dizer assim, tem que assumir esse pênalti. A gente tem que se preocupar, não tenha dúvida. Mais algum ponto vocês gostariam de destacar nessa parte da segurança? Porque sempre Sim, assunto... é um assunto que pesquisas indicam que o item número 1, né, da preocupação dos condôminos com a segurança e esse índice é de 75%. Né? Bastante. Então, saiu uma pesquisa recente sobre isso. Então, realmente é uma coisa que o síndico tem que estar sempre se preocupando, né? Sim. E se atualizando, né? Se atualizando sempre. Eu assisti um podcast com a empresa TGB. E eles fazem um trabalho muito interessante, Verdade. nessa área. E comentaram sobre a inteligência artificial e como você consegue personalizar, né? Personalizar o serviço de segurança, tendo a inteligência artificial como aliada. Então, hoje é possível fazer uma captação de imagem, né? Uma captação de movimento. É possível você fazer ali uma busca, identificando os pontos principais daquela situação. Então, por exemplo, é uma moça loira que estava falando ao telefone. Então, a inteligência artificial, ela faz essa busca muito rápida, né, de maneira muito rápida. Então, aquela prática que nós tínhamos no passado, de ir lá no circuito de CFTV e ficar buscando horas, né? aquela imagem, né, às vezes horas nós ficávamos ali fazendo a busca. Hoje, essa informação é obtida assim em minutos, né? Então, passou a ser um facilitador. É um trabalho que você pode fazer de maneira personalizada. Então, é feita uma visita no cliente, no condomínio, verifica-se a necessidade real, porque uma coisa é o que funciona no teu vizinho e outra coisa é o que funciona dentro do seu condomínio. Não existe solução de prateleira. Não existe. Tudo personalizado. Né? Cada prédio tem uma sua particularidade, cada prédio tem que ter seu projeto, tem que ter um estudo. As pessoas acham que a gente brincou, né? O tio da Belina, lembra dessa? O tio da Belina. Ele veio com um monte de câmera que ele comprou aqui na Santa Vigênia, que é o centro de eletrônica de São Paulo. E já com a vem escada, com aquele kit completo. Não é assim que funciona. Por isso que a gente fala, tem consultor, tem que procurar empresa de renome, que no caso da TGB, né, que é uma boa empresa, eu conheço, eu trabalhei com eles. Bastante renomada na área. Sim, para trazer a solução correta, né? Porque senão você põe dinheiro e não tem segurança. Exato. Mas é bem interessante. É verdade. Sabe, Rita, em cima disso que você está falando aí, eu me lembro que quando eu visitei a TGB, a sede dela fica em Campinas, né? Eles me mostraram também aquela situação, Sardelari, da detecção por calor, né? Sim. Das pessoas. Então, por exemplo, um condomínio, que uma das faces do condomínio, por exemplo, fica para uma área erma, uma área sem circulação, né? Sem circulação de pessoas, né? Que é um descampado, enfim, seja o que for, né? Com esse sistema acoplado à câmera, você identifica, né? Mesmo à noite, uma escuro pessoa... absoluto, né? Escuro absoluto, ninguém vê nada. Escuro absoluto, né? Inclusive você estava no podcast Sim. Com o pessoal da TGB, o Abner e o Alexandre, isso né? Dois profissionais fantásticos. Então você tem ferramentas, né, que vão sinalizar, opa, ali não é lugar de circulação de pessoas, não é uma rua, não é uma viela, não é nada. O que esse cara está fazendo ali? Né? E aí você pode chamar o poder público e falar, olha, pode haver
uma tentativa aqui de intrusão. Tem essa né? situação. Eu posso dar, assim, sobre essa questão de reconhecimento artificial, vai além, né? Porque se você tem um banco de dados dentro do condomínio, se a câmera filma uma pessoa que não está no banco de dados, é um alerta. Claro. O que essa pessoa não identificada está fazendo dentro do condomínio? Porque ela não faz parte dos funcionários, dos moradores. E aí dá o alerta, porque essa pessoa deve ter pulado o muro, deve ter entrado, né, para algum lugar. E aí você dispara um alarme lá, que geralmente as empresas têm, né? Botão pânico, né, uma central de atendimento. Assim, tem solução, o mercado para segurança, ele está bem estruturado. É questão de você realmente procurar as boas empresas que trazem as soluções na medida do que o condomínio precisa. E as soluções aliadas ao treinamento da equipe, Sim, né, gente? É que você falta o tripé, né? Procedimento, não tem jeito. tecnologia. Sim. Né? Rita, você como uma pessoa de forte formação na área de recursos humanos, né? Você sabe que o funcionário ele tem que estar motivado, fidelizado e preparado. Né? Senão ele vai falhar na hora indevida. Sim, exatamente. É. Cada setor precisa ter o seu processo de trabalho, né, bem definido, né, bem ilustrado. O treinamento ele deve acontecer periodicamente. Então, assim, quando a pessoa assume o posto, né, está entrando na empresa, ela recebe um treinamento e depois, periodicamente, você tem que reforçar todos os procedimentos. E, às vezes, até fazer algum tipo de alteração, né, porque o condomínio é um organismo vivo, Exatamente. está em contínua, constante mudança. Os programas né? de melhoria contínua. E nós precisamos adequar os procedimentos. Sim. Tem um ponto que já está acontecendo também, que a gente não trouxe aqui ainda, mas vai ser motivo de um próximo podcast, vocês fiquem preparados que nós vamos trazer, que é a questão daquele sistema, daquele aplicativo que usa inteligência artificial para detectar pessoas com problemas na justiça. Sim. Né? Que é muito é interessante e que pode ser acoplado ao sistema de portaria. Então chega um prestador de serviço, a hora que ele é identificado, você em segundos sabe se aquela pessoa tem algum problema com a justiça. Sim, mandado de prisão, né? Mandado de prisão, Verdade, enfim, o cara é um foragido, seja o que O for. mesmo morador, né? Quando entra no banco de dados, a gente consegue fazer um levantamento. Também. E aí o seguinte, aí vai ser, claro, o porteiro não pode ter acesso à informação exatamente do que aquela pessoa está representando, mas aquilo vai ou para o síndico, ou vai para a central de segurança do condomínio, né? Para se tomar, para se tomar uma atitude preventiva em relação àquela pessoa que pode estar causando algum problema ali. Trazer assim no próximo ano, né? Vamos trazer. Extremamente tem empresas relevante. que isso já está interligado à portaria, já tem um serviço público, tem um estudo, na verdade, já tem um trabalho forte já com o poder público, com ali na Luz, como que é o nome? A central de atendimento, Copom. Copom já está envolvido, né? Tem um projeto bem interessante acontecendo. Acho que é um tema muito importante para o próximo ano. É verdade, vale a pena. é verdade. Quer dizer, o próprio Copom pode ser acionado imediatamente e aí ele vai tomar as providências, manda uma viatura da Polícia Militar. Então, são formas que você vai cercando a possibilidade de ter algum tipo de problema no condomínio. Né? 100% sem problemas não existe. A gente sabe que na vida de ninguém isso é assim. Nenhum consultor fala que vai acabar com o problema de segurança. Usar para mitigar, né? É verdade. É mitigar o risco de ser... É verdade, é verdade. Como a própria Ida falou, né? O mau elemento ele tem tempo. É verdade. Tem muito tempo para pensar uma forma de burlar o sistema. Estudar. É verdade. Interessante, né? Ontem a gente estava num grande evento da empresa, a maior empresa de segurança de São Paulo, que é a Haganá, né? E esse assunto estava lá em evidência, né? Eles têm um projeto grande na região da Faria Lima, né? Com câmeras, etc. E eles mostraram o quanto diminuiu a criminalidade. Óbvio que isso nunca vai acabar, porque esse conflito entre o bem e o mal, vamos dizer assim, né? Ele existiu desde sempre, né? E vai continuar existindo. Né? As pessoas que usam a inteligência delas para fazer coisas ruins para as pessoas. Do mesmo jeito que a gente vai se adequando, se modernizando, o lado mal também faz isso, né? Vai se especializando, né? É verdade. Mas bacana isso, esse papo aqui está sendo muito, muito bacana. Agora, vamos pular para um outro ponto aqui também. A questão
que o síndico, né, e os condôminos também sempre querem. Nós precisamos pensar sempre também em reduzir custos. Né? Sim, sim. A gente, não é? É sempre um desafio para nós, né? Sim. As tecnologias chegam, né? E o próprio mercado está se acomodando com uma série de soluções, né? Como é que você vê isso, Sardelari, em relação, por exemplo, à economia de energia, que pode ser feita em condomínios ou outras coisas? Sim, teve um podcast aqui com a Ana Carolina Rosa e a Thailise, né? Cantossi, acho que é. E elas falaram sobre o Mercado Livre. É uma possibilidade que você vê muita empresa, mas apareceu para o condomínio, né? A gente, como gestor do condomínio, procurando economizar, né? Reduzir as contas, a cota ordinária, essa é a nossa função, fazer o melhor possível com o menor dinheiro possível, né? E elas trouxeram essas normas, que existe desde 2024, o Mercado Livre de Energia. Condomínios que tem o transformador interno, que compra energia no nível A4, que é média tensão, eles podem comprar energia no Mercado Livre. E aí, como essa energia é gerada, da forma que ela é gerada, ela gera um crédito maior ou menor, né? Se for por exemplo, ela falou, se for ligada a aterro sanitário, a taxa é zero, né? Então isso traz economia para o prédio. A questão do síndico é procurar empresas capacitadas, no caso a delas é uma empresa capacitada, sérias, né? Sim. Para fazer um estudo em cima da sua conta, ver quanto vai ser o retorno financeiro, né? Como isso pode ser feito, contratar isso, porque não é contratação simples, é uma contratação a longo prazo, né? Exato. 5 anos pelo menos, pelo que eu entendi, né? 5 anos e leva 6 meses para fazer a transição. Sim, então. Né? E até não te interrompendo, a gente fez esse processo lá num condomínio nosso que vocês conhecem, lá de Jundiaí, Sim. um dos melhores condomínios empresariais de Jundiaí, e a economia, nós já estamos desde agosto, já estamos legal, superior a 30% no caso desse empreendimento. Maravilha. Então está sendo muito interessante e a gente aconselha. Claro que hoje existe uma limitação, né? Porque se o condomínio estiver em baixa tensão, ainda não está aberto para esse tipo de consumidor que pode ser feito, né? Mas vai entrar também. O de baixa tensão vai entrar. Teve um trabalho que foi até a Marisa. Sim, a Marisa esteve aqui com a gente também. Comentou sobre isso, né? Uhum. E ela falou que, a gente conversa muito com ela, né? Que dependendo se de baixa tensão, que é o caso, depende do tamanho da conta, vale a pena. O retorno financeiro é tão rápido que é melhor você fazer a transformação. Você arrumar uma área lá no condomínio, uma área de jardim lá, para construir a transformador, e aí você vira um consumidor de média tensão, e esse investimento se paga. Né? Paga rápido, né? Se paga rápido. É uma situação intermediária. Se você já é consumidor, é mais rápido. É só contratar uma empresa que vai fazer toda essa assessoria e virar o contrato. E se você não tiver, tem empresas que dão suporte para mudar para média tensão, e aí sim você poder fazer a compra já dessa energia. Certo. É bem assim. É um caminho. Eu acho que é bem interessante, porque hoje em dia o custo de energia está um condomínio, né? pela quantidade de pessoas, né? É que quando a gente consome, o condomínio é uma fábrica, né? As meninas estão aqui, ó. Sim. E vale a pena, porque é uma conta que realmente onera muito o condomínio. E ela até falou uma coisa bem interessante. Está fora da bandeira tarifária. Você está de amarelo, vermelho, roxo, né? Não é roxo, é vermelho 2. Você está fora. Não entra. Não entra. Se você está nesse mercado, você não paga essa taxa. Verdade. Né? Então é bem interessante, porque ganha previsibilidade, porque a pior coisa do gestor... ganho, né? O problema do gestor é você fazer uma previsão orçamentária, a conta extrapola e começa a faltar dinheiro para outras atividades. E não, isso você já tem previsibilidade muito maior. É bem interessante. O síndico vale a pena entender como isso funciona, procurar uma empresa de renome, né, no caso das meninas lá, e trabalhar para isso. É uma forma bem interessante. O nome da empresa é Migratio. Sim. Eu tenho uma experiência super positiva, é um pessoal muito jovem, como vocês podem ver aí, sim. Né? E são colegas de faculdade, né? De engenharia elétrica, que eles resolveram abrir essa empresa e são muito assertivos, atenciosos, e é uma coisa muito bacana. Aí, Sardelari, pulando um pouco também, que é um assunto que está no mercado,
ele é meio que um tabu para alguns, para outros as pessoas acham que vai dar certo. É uma discussão grande aí a nível mundial, não é a nível local, né? São Paulo, e nem de condomínios, que é a questão dos carros elétricos. Sim, né? Esse tema. A gente recebeu aqui o pessoal da Zelectric, né? Que veio aqui para uma palestra também. A gente, ao longo desse ano, a gente participou de alguns ciclos de palestras também. Secov, a administradora Hubert, né? Levou a gente para uma conversa. Teve São Bernardo também, né? Que a gente foi no evento em Santo André, perdão, né? Foi em Santo André. Foi em Santo André, um evento também que a Zangari estava presente, né? Que ela patrocinou. Então, eu sei que você é uma pessoa... Está aqui, ó, o pessoal das Zelectric, né? Eu acho que é o Peter. É o Patrick. É o Patrick, Sim, o Patrick. O outro não veio, ele teve um problema. Mas eu sei que você é uma pessoa muito, muito ponderada e um estudioso dos assuntos. Você não pega uma coisa e fala é assim ou é assado, né? Como é que você vê essa história do carro elétrico e a necessidade e cobrança que a gente tem em muitos condomínios para termos o carregador elétrico? Sim. Aqui em São Paulo, né, eu acho que eu até brinco, a gente tem aquela história do bode na sala, né? Você quer movimentar um assunto, você põe um bode no meio da sala. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo fez isso, né? Ele distribuiu emitiu, né, uma normativa criando regras que eram, assim, inviabilizavam, de fato inviabilizava, né? Você tinha que ter um afastamento lateral, tinha que ter parede, tinha que ter sistema de exaustão, sistema de sprinklers, realmente inviabilizava em condomínio qualquer situação, né? E aquilo foi o bode da sala, eu falo, né? Todo mundo depois daquilo começou a trabalhar no assunto. Depois de uma postergação, o bombeiro recolheu, né, zerou, falou, está em estudo e essa norma não existe, né? E pelo que a gente vem conversando com pessoas, tem o pessoal da Associação de Fabricantes de Veículos Elétricos, construtoras, tem uma boa equipe trabalhando nesse associações de moradores, não, de condomínios, né? Trabalhando junto com o bombeiro para definir o que tem que ser feito para realmente trazer segurança. A preocupação do bombeiro é segurança, tá certo, eu não vou criticar o trabalho do bombeiro, mas a gente precisa achar um meio termo, né? Porque existe o prédio, né? E essa tecnologia nova, né? Tudo que é novo, né? O veículo a combustão lá atrás, a gasolina, há 100 anos atrás, também tem os problemas deles, né? Teve, tipo, ninguém sabe, mas... questionamentos, né? Sim, a gente teve o veículo flex, né? Quando chegou também, no mas a gente teve que, mercado. o metanol, né? A gente teve que editar uma época, é um problema, teve um chumbo tetravalente, não sei se vocês sabem, era cancerígeno, a gente adicionava isso na gasolina e hoje não tem mais. Então, o próprio carro a combustão passou por uma evolução. O elétrico precisa também passar por isso, ele é recente. E aí, então, juntando tudo isso, o bombeiro está trabalhando, não tem nada definido. Eu acho que a melhor posição hoje, né, que até algumas construtoras defendem, é cautela, né? Se puder esperar, né, o síndico acho que tem que levar para cima. Gente, tem um estudo, a gente não sabe como que isso vai fechar, né? Quais são os requisitos desses que o bombeiro vai definir, porque a gente tem problema de exaustão, tem problema de apagar o incêndio, né? A questão de espaço talvez é inviável, porque não dá para você ter 200 vagas e criar mais espaço, não tem como. Mas questão de exaustão e a parte de sprinklers, isso pode mexer, isso pode ser oneroso para o prédio. O que eu penso hoje é cautela. Eu acho que a melhor palavra hoje é cautela. Se os condôminos entenderem isso, né, o síndico tem que levar isso, tem estudos em andamento, a gente vai dar uma segurada. Mas, por outro lado, o síndico é um gestor. Ele tem que ouvir o coletivo. Sim. Né? O que eles querem, o que vocês querem fazer. E aí o síndico realmente, se ele sentir que a massa condominal quer isso, ele tem que procurar empresas especializadas. Tipo, a questão elétrica é muito forte nisso. Eu acho que assim, né, depois de tudo que a gente assistiu, a palavra-chave é, se você realmente tiver que fazer, procure empresas que fazem balanceamento de carga, empresas que façam gerenciamento de carga, né? Que isso é a palavra-chave. É uma empresa que vai entrar lá, vai entender qual a demanda do seu prédio, vai instalar equipamentos que monitoram essa carga. Porque hoje tem muito aventureiro também. Sim, né? esse que é o problema. Né? E a gente tem que se preocupar com isso. E ele vai fazer um projeto que o sistema se adapta, né? Tem 2 carros, demanda uma carga, tem 20 carros, né? E o que eu defendo, até falei para o Demilson, que esse custo hoje da indivídua vai ter um custo macro, né? Que é do sistema, da infra, mas o custo individual, ele sempre é repassado para a unidade. É para só. Porque nem todo mundo quer ter um carro elétrico. A gente espera que dê certo, porque realmente o impacto ambiental é muito grande, mas é uma tecnologia que o carro elétrico, o pessoal
falo, não é a primeira vez que surgiu o carro elétrico. A gente está na 4ª ou 5ª geração da tentativa de carro elétrico ser É implementado. verdade, é verdade. Não é uma tecnologia que começou ontem. Então a gente está tentando... Não, a Gurgel, sei lá, 40, Sim. 50 anos atrás, que era uma fábrica nossa brasileira. No começo do século passado, em 1900 e pouco, tiveram os carros elétricos, as baterias. É verdade. Só que não tinha autonomia, o problema era a bateria. E foi mudando. E a gente está na 4ª ou 5ª onda. E vai evoluindo, né? Sim, talvez essa onda talvez dê uma freada. E a 6ª vai daqui até uns 20, 30, não sei. Como está entrando bastante agora esses carros híbridos, Sim. que não tem a necessidade de carregar na tomada. Sim, então. né? Mas eu falo, o sítio... Isso. Mas assim, modernidade. você ganha como. É o que até ele comentou, o carro híbrido no podcast. O carro 100% elétrico ele precisa de um tempo maior de abastecimento. E o carro híbrido é uma bateria menor e você carrega lá 100% com o tempo. Então a solução híbrida talvez seja interessante, porque em 1 e 2 horas você abastece um carro e o sistema fica disponível para o segundo, terceiro carro. Exato. Sendo que você tem muito carro elétrico, 100% elétrico, o consumo vai ser, o tempo de carregamento é maior e vai competir. E como essa janela é maior, vai atender, compete né? com outros. Não, e onde é que ele vai carregar se ele está fazendo uma viagem de longo percurso? Como faz? Sim, Como já tem acontecido, né? Já tem passado aí nas mídias essa questão de carros, de as pessoas que vão viajar. Pane seca na rodovia. Já tem, né? A gente foi até convidado para a inauguração de um posto em estrada. Né? Nós não fomos porque era lá perto de... Eu pensei que era perto de São Paulo, falei, Sandelari, vamos, mas na realidade era perto de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Né? Mas já tem empresas investindo e criando esses postos de carregamento. Eletropostos, né? Eletropostos, exatamente. E eu posso contar um caso que eu vivenciei, como o Sardelari falou, né? Um condomínio aqui na região da Vila Nova Conceição, que o condomínio quis fazer a instalação da infraestrutura e, obviamente, cada condômino vai comprar o seu carregador, né? E vai colocar o carregador na sua vaga. As vagas lá são várias, né? Para cada vaga um carregador. E a infraestrutura foi dividida de forma pela fração ideal para todos, porque todos poderão ter, né, o direito de usar o carregamento e só compra o carregador quem já quer utilizar. Né? E toda essa carga ela sai do quadro da administração, né, geral, e ela carrega os veículos, se forem só 14, carrega com carga máxima. Aí cada veículo a mais, o 15º, 16º, etc., vai aumentando um pouquinho o tempo de carregamento, para todos ficarem sendo a potência carregados. Disponível, né, Perfeitamente. Isso que eu falei, o balanceamento de carga. Dimensionar, exatamente. Então, até depois a gente vai combinar um dia, quando tiver tudo pronto, para vocês conhecerem eu lá. gostaria assim, deixa bem claro que qualquer síndico que for trabalhar nisso, a palavra chama balanceamento de carga. Você tem que contratar uma empresa que faça isso. Isso. Se você não fizer isso, não vai funcionar o sistema. É verdade. Você vai ter sobrecarga, vai cair o disjuntor. Então, procure empresas que façam balanceamento de carga. Tem um software de gerenciamento de balanceamento de carga. Eu acho que a palavra-chave tem que ficar dessa questão de carro elétrico. Se você for fazer, se preocupa com isso. Eu acho que não tem como abrir mão disso. Legal. Agora, Dai, você falou uma coisa interessante, né? A Toyota tem um carro que ele é híbrido, mas você não precisa carregar ele. Sim, não plug-in, quando né? você acelera, alimenta a bateria. Exatamente. E você recarrega. E outra coisa, o carro é mais econômico na cidade do que na estrada. Olha só. Porque você tem momentos que na cidade você para mais. Verdade. E aí, nesse momento, ele está carregando a bateria. Exatamente. Interessante. Assim, né? Você, como um homem da automotiva aí, pode explicar melhor. Porque trabalhou 26 anos numa montadora e engenheiro mecânico, né? A gente aprende. Você precisa de uma energia, é física, né? Massa, aceleração, você precisa de uma energia para pôr aquela massa em acelerar e aí aquela massa contém uma energia, que ela está movimentando, né? E aí quando você para, hoje em dia você pisa no freio, isso vira calor das pastilhas, do sistema de freio. O que o sistema faz de um carro híbrido, um carro elétrico, o freio, o motor, como está conectado, gera uma força de carregador, de gerador. Então as rodas, a massa do carro empurra, quando força as rodas, aquilo deixa de consumir e começa a carregar a bateria. E como você faz isso na cidade com mais frequência de acelerar e frear, isso regenera mais. Na estrada você pisa no acelerador e mantém o pé numa posição só. Então é só consumo. E aí
a média diminui, né? Quilômetros com quilowatts E é diminui. muito bacana, porque aparece no visor. Toda vez que você está desacelerando, Ah, é? aparece uma folhinha verde e você vê a bateria É para carregando. educar, né? A educação Exato. motorista. Né? A E gente, depois, eu nunca depois pensei tem... que eu Gente, é ia muita viver isso na minha tecnologia, vida. né? E depois Do vem, carro quando você você baixa- você para o carro e vem um histórico do percurso que você fez ali Tá. naquele momento, da economia que você teve, tanto de gasolina, né, do Sim. combustível, e do que você gerou de energia limpa. Que legal. Gente, que Bem interessante. Não. Inclusive, tem algumas vantagens também que a gente tem que mencionar, que o carro híbrido ou elétrico, ele não entra no rodízio, Sim, sim. Verdade. que eu não ia passar aquele aperto que eu passei ontem. É, E, O IPVA. o IPVA está dependendo só da sanção do governador de São Paulo, já passou na Assembleia, para ficar isento. ou pra- isento. Pra ficar Então, isento. Isento. Caramba, 4% custa, hein? Que beleza. Então, É um carro hoje são tá aqui. muitas vantagens. Sim. 150 mil é dinheiro, 4, 6 mil reais. Pelo menos, Então. né? Bom, gente, como tudo que é bom, Tá chegando ao fim. nós estamos chegando próximo do final, mas temos algumas coisas ainda a falar. Tem algum ponto mais que vocês gostariam de destacar? É assim, a gente teve um podcast sobre janelas com isolamento acústico da Nicole. Ah, sim. Isso é bacana. Né? Sim. É uma coisa que São Paulo, uma particularidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito barulhenta. Sim. 24 horas viva, né? É. Até comentando assim com os amigos, né? São Paulo não para. A gente tem um conforto aqui, 24 horas você faz qualquer coisa. Impressionante. Se você não achar em São Paulo, não acha em lugar nenhum. Não, é, acha. então. Aqui é, Né? aqui é E- o polo. Só que o efeito colateral disso, barulho. É uma cidade extremamente barulhenta. Né? E isso pesa, isso para um prédio, parece que não, né? Eu comprei no 19º andar achando que ia ter silêncio, parece que é mais barulhento. Porque você está nos andares baixos, você tem as árvores, tem toda a vegetação que acaba abafando. Lá naquela parte alta, o som gerado no asfalto, ele sobe. E Ecoa. chega, ele sobe. na Ele parte- bate no prédio e sobe. sobe. Nossa. Então, essa história de janela que a Nicola trouxe é muito interessante, né? E é tão interessante que o Brasil tem uma particularidade, né? Enquanto na Europa, os países, a gente tem janela de vedação plena, né? Por causa do inverno, que aí ela tem uma forma de trabalhar, aqui a gente tem outro tipo de janela. A gente aceita uma janela de correr, por exemplo, que coisa que não tem lá fora. E aí tem que desenvolver toda uma tecnologia específica, né? Achei bem interessante o podcast, era muito bom, né? Para quem é engenheiro, nossa, adoro essas coisas. Não, foi muito legal. E Foi. ela sabe muito, viu? Nossa, eles têm um laboratório para testar possibilidades de janela, porque Tem às vezes muitos recursos, né, né, porque gente? tem- Ô, Rita, e não é de prateleira também. Olha, Para cada ambiente, ela tem que fazer um estudo acústico para dimensionar a estrutura Olha, que de maravilha. alumínio, etc., a espessura do vidro e assim por diante, né, sim, Sardelari? sim. olha Né, só. o vidro interno, às vezes são duplo vidro, um vidro interno uma espessura, o vidro externo outra. Tem toda uma combinação ali que é muito específica, né? E assim, não é uma coisa de prateleira, mas para quem sofre com isso, acho que a Paula que ela comentou, ela comentou um caso de um processo, né? Lembra Ah, dessa? sim. Que é- Do estádio do Palmeiras. Nossa. Que quando teve a reforma, aquele monte Sim. de show, o morador entrou com processo, porque não dava para morar lá do lado. E ganhou. E né? é um E- bairro residencial, Sim, né, Eu gente? não sei sim. como construíram aquele elefante lado. ali no meio. não sei. lado. Então, Bom. e aí o estádio, né? Palmeirense. O estádio contratou uma consultoria. Essa consultoria definiu, fez um estudo Tá. e ela foi contratada para construir a janela. E aí a questão, aí estão dois engenheiros conversando, né? Sempre tem discórdia, né? Que cada um quer fazer de um jeito. E eles fizeram um estudo, laboratório, para chegar numa solução que atendesse e zerasse. Essa história aí é bem E- legal. E eles instalaram, e a pior que a moradora ficou contente, plenamente satisfeito com a situação, resolveu o problema dela pleno, que ela até cancelou o processo, né? Tirou Foi. o processo, falou, Olha não, só. atendeu, Olha que bacana. tá resolvido o meu problema. Mas assim, claro, quem pagou tudo isso foi o estádio, né? Sim. Foi o Palmeiras. Mas foi o que pagou, Palmeiras, mas resolveu que ela falou, agora eu posso morar em paz na Tenha minha paz. casa. Verdade, Sim. verdade. E aí São Paulo, assim, e assim, o síndico tá um pouco para isso, porque às vezes essas demandas, né? O morador chega lá, não dá para se a gente conhece a solução, Sim, apresenta pro morador. apresenta, mostra. né? Nossa, que bom. Ah, Nicole, que bom que você lembrou dessa história aí. Sim. Foi muito interessante mesmo, viu? Uhum. E a empresa foi fundada pelo pai dela. Sim. Olha. Né? É uma história muito bonita, legal. assim. Eles foram pioneiros Sim. no Brasil. O pai viaja, acho que agora ela também viaja lá para a Europa para pegar novas informações, demandas que estão acontecendo. Foi muito legal. Sim, sim, muito bom. E um detalhe importante, é somente de proteção acústica ou tem proteção térmica também?
Sim. Porque é um outro problema, né, gente? Porque você faz essa instalação e depois, muitas vezes, você fica com aquele problema de calor também, muito intenso. Tem também. Não é? Tem também. As coisas estão bem ligadas, né? A radiação é uma mecânica, vamos dizer assim, que é o som, e a outra é mais infravermelho. Mas essas proteções realmente absorvem o vidro, né? Ele com uma espessura mais absorve. O que ela comentou aqui, fala um pouco, ela citou ar-condicionado no podcast, que antigamente era ar-condicionado de janela, não sei se vocês lembram desse. Nossa. Era um buraco. É. Não, aquilo além de fazer barulho, entrava barulho. A Rita tá olhando com desconfiança. Não, isso eu não lembro. Eu vou fingir que eu não lembro. E hoje já tem o split, que é uma máquina totalmente externa, remota, né? Então o conforto, né, de termo de acústico e de temperatura, assim, a sociedade evoluiu, né? É muito maior, né? Então você tem um splinter que dá um conforto térmico, tem essa janela que dá um conforto acústico. Você pode morar numa cidade caótica de São Paulo, barulhenta e quente, né? Aí a gente briga com a questão de aumento de carga, demanda de carga no prédio com ar-condicionado, né? Aí já vira outro podcast. É verdade, é verdade. Mas assim, gente, então, passaram coisas muito interessantes aqui, né? Para 2025 a gente vai, né, trazer outros assuntos aí que possam impactar ou não o condomínio mais ou menos, né? E eu vou continuar contando com o apoio aí de vocês, porque vocês estão sempre dividindo experiências para nós. Eu queria, nesse fechamento aqui, Dai, eu queria falar do episódio 100, né? Que esse ano de 2024 nós tivemos o 100º episódio da Mr. Síndico, né? Nós já estamos no 3º ano, dia 15 de outubro deste ano a gente fez o programa 100 e nós tivemos um convidado super especial. E eu, como sei que você tem uma proximidade com ele, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Como é que vocês se conhecem, né? Enfim, depois você me ajudou para que ele estivesse aqui com a gente também, porque eu queria uma pessoa muito, muito legal aqui nesse dia. E foi muito bom, né? Sim. Receber aqui o Maurício. Foi Fala muito um pouquinho especial. pra gente. Maurício, meu vizinho. Né? Proximidade maior possível, né? E ele é o Rubão, né? O burrão. O burrão. Conhecido como burrão, né? Ele, do canal dele do YouTube. Eu acho que é um dos personagens mais conhecidos hoje em dia. Sim, sim. Né? E a gente teve a alegria de trazê-lo aqui. Sim. E assim, dentro dos personagens dele, tem o Tobias, que ele faz... Olha ele aí. Né? Sim. Que ele faz um porteiro de um condomínio. Foi onde eu conheci. Onde me chamou a atenção foi esse personagem. Exato. E que tem tudo a ver com o nosso meio, Nossa. né? Sim. Com o que a gente vivencia ali no dia a dia. E independente da comédia, da alegria que ele traz... Que eu acho excepcional, não? Extremamente criativo. Sim, sim. E vem a calhar, sem apelação, né? Sem apelar, sem forçar, né? Sem é uma usar coisa leve, natural, né? Exato. É o dia a dia, né? nosso real, assim, né? Leve, e o que ele trouxe, que eu acho muito bacana, que são coisas que ele vivencia no dia a dia, né? Nós somos vizinhos ali no condomínio, então muitas das coisas que ele grava ali, que a gente vivencia junto, que eu vejo, que eu falo, olha, ele usou nisso, né? As experiências dele. E ele traz com essa leveza na comédia, nos vídeos que ele faz. E uma coisa muito importante, assim, que ele trouxe e que é comum, infelizmente, dentro do condomínio, é esse desrespeito com a portaria, com os funcionários da limpeza, né, dos pequenos ali do condomínio, que muitas vezes a pessoa chega mal-humorada, não tá no bom dia, e o porteiro é a pessoa menos vista, né? É aquela pessoa que você passa, você não olha na cara, você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, e o Maurício, né, o burrão, traz isso muito forte nos vídeos dele, com o Tobias, no dia a dia do condomínio. Eu achei isso muito bacana. E... Ele ensina, né, que a gente tem que ter esse respeito, tem que ter reconhecimento. Exato, São pessoas que estão lá mostrando... Essa questão do não menosprezar as pessoas. Sim, sim. Né? Isso é muito seja importante. qual nível essa pessoa tenha. Independente. Né? Respeito, né? Atenção. A Rita que já entra logo dando bom dia para todo mundo no condomínio. É fundamental, muito né, legal. gente? Você faz a diferença. A Rita faz. Né? Não tem um condomínio que a gente não vai, que ela cumprimenta todo mundo que ela encontra. Não tem um que passa. Muito legal. Né? Exatamente. E ele traz isso com uma leveza muito legal. Verdade. E eu acho que a gente tinha que enaltecer, né, essa realidade dos condomínios, dos moradores, das pessoas que
a gente entende a realidade de cada um, que nem todo dia a gente está bem, né? Mas a educação é o princípio, né? Aí, Principalmente do porteiro que está ali cuidando da gente, da nossa entrada e saída, como a Rita falou. Servindo, A portaria é o local mais vulnerável do condomínio. Sim. E o porteiro é a pessoa mais importante ali, que vai garantir a nossa segurança na entrada e na Falamos saída. disso, né? Exatamente. Como Então, é um ecossistema, a gente precisa Exato. entender que o coletivo tem que funcionar bem, né? Que tem N coisas para... Olha, eu quero fazer assim um relato sobre o Maurício, né, o Burrão aí, o Fernando Burrão. Que é o seguinte, eu fui síndico dele, né, um determinado período lá nesse condomínio onde a Day mora, e ele também, e ele me pediu para utilizar a própria portaria do condomínio para gravar, né, Sim. um material que ele ia fazer aí, que ele postou nas redes sociais, etc. E eu prontamente liberei, né, nós liberamos, né, Sardelari? Sim, sim. E ele é uma figura humana tão querida, que ele, carismático. quando eu chamei ele para vir aqui, prontamente ele aceitou, né, em Exatamente. reconhecimento até por essa relação rápida que a gente teve, né, e eu passei a admirá-lo, já fui no teatro assisti-lo, quando vocês puderem vão prestigiá-lo, porque vale a pena, gente, é muito bacana assistir o Maurício, né, o famigerado Fernando Burrão. Então, eu acho importante, muito legal, porque ele consegue trazer valores, né? isso. Com essa Figura. leveza dessa comédia, né? Essa questão da porteiro, da gente ser atencioso na relação condominial. Família. Família, a questão do próprio Burrão, né? A humildade que a pessoa tem de ter, Sim. de que não ter instrução, mas ele ter aquele empenho, aquela vontade e saber a hora que ele também tem o limite dele, que precisa trazer uma pessoa com conhecimento para resolver. Essa humildade, né? De ter a vontade de fazer as coisas e mesmo assim saber que ele precisa de alguém, de ajuda. É isso que eu acho que E essa gama que ele tem da revolta, né? Que ele fala, tudo que eu ponho nos meus vídeos é da revolta que eu vivo e de situações do meu dia a dia, né? Como ele comentou aquele dia do episódio da questão do banco, na fila do banco, da atendente maltratando a senhorinha, sem paciência, gritando, e aquilo gerou uma revolta muito grande nele. Nossa. Que ele chegou em casa e falou, vou gravar sobre isso. E foi um dos vídeos mais visualizados. Não, sim. Né? E ele traz essa consciência pra gente, não só nos vídeos, como nas peças de teatro que ele apresenta, de trazer essa consciência com leveza do respeito. Sim, Né? respeito. Da empatia, de você conseguir se colocar no lugar do outro no seu dia a dia, de uma maneira cômica e não apelativa. Sim, muito legal. E ele por si só já é uma figura muito Já. cativante, né, gente? Esse Precisa ver ele de sorriso. sunga lá no teatro. Olha só. Inacreditável. Eu perdi essa. No shape, como ele diz. É muito interessante, gente. Esse cabelo parecendo que é o calopsita. Gente, nós vamos encerrar, mas eu não queria encerrar antes de dar a palavra para cada um de vocês, né? E eu depois vou fazer um pequeno fechamento, né? Então fiquem à vontade aí para deixarem uma palavra, o que vocês esperam para 2025, né? Se quiserem falar um pouquinho como foi essa experiência aqui também, fiquem à vontade. Eu começo? Vamos pela ordem. Bom, foi uma delícia, né? O papo hoje, trazendo um pouquinho de tudo que a gente vivenciou esse ano de Mr. Pod. Sim. E sempre trazendo muito conhecimento para todo mundo. Então, o que eu espero para 2025 é que a gente consiga continuar agregando esses valores e esses conhecimentos para todo mundo, porque é um canal que não é só para síndicos, né? Sim. É para síndico, para morador, para os empreendedores, para as empresas. Então, Verdade. isso agrega na vida de todo mundo. E essa importância de tudo que a gente trouxe hoje, resumindo, é do respeito mútuo, né? Da gente entender a necessidade de um síndico profissional em cada condomínio, e isso está aumentando cada vez mais. Sim, né? verdade. E os usuários, os condôminos, compreenderem o quão grande é esse trabalho que a gente faz, né? Com todo respeito, com todo carinho pelo patrimônio alheio, né? Com toda a responsabilidade que a gente tem, que não é pouca. Então é isso que eu desejo, um pouco mais de empatia, de respeito, de se colocar no lugar do outro no próximo ano e compreender aí a nossa dedicação. Legal, Muito Dai. bom, muito bom. Muito bonito. Muito bom. Bom, primeiro, muita gratidão, né? Praticamente nesse fechamento de ano, encerrar
esse ano participando desse podcast, que eu sou fã, né? Acompanho quando não posso assistir ao vivo, sempre acompanho a gravação, porque são temas de alta relevância e que nos ajudam muito, não só no dia a dia do condomínio, mas na vida também, né? Gostaria muito de agradecer, né, pela parceria do dia a dia. Sou muito grata, me sinto privilegiada por poder trabalhar com profissionais tão qualificados, tão completos, aprendendo tanto, né, gente? Que a gente é um constante aprendizado com vocês, né? Tá? Então, muita gratidão, tá? E para 2025, que esse trabalho que foi realizado agora em 2024, encerramos com chave de ouro esse ano. Graças a Deus. Né? E para 2025 as melhores expectativas, né? Que o trabalho, que a gente dê continuidade ao bom trabalho que foi realizado esse ano e com grandes possibilidades, né? De melhorias e de alcançarmos voos mais altos. Isso aí. Tá bom? Bacana, Rita. Né, as meninas subiram o nível, né? Deixaram a alta. A régua ficou alta, hein? Ficou bem alta. Um pouco que a Dai falou, né? Empatia, mas eu acho que até... E a Rita comentou sobre compartilhar conhecimento. Eu acho que o mercado síndico é bem interessante porque a gente é um coletivo, né? Nós somos competidores. Acho que em 2025 a gente tem que pensar muito, né? A gente está aqui para ajudar um outro, porque o mercado é extenso, né? É enorme. E em crescimento. Não vai faltar condomínio. Todo. E a gente tem que um apoiar o outro, né? Acho que com parceiros aqui a gente tem um grupo menor, mas é importante, a gente se apoia. Esse trabalho também é excepcional, porque né, dá muito mais suporte para síndicos fora daqui de São Paulo, né? Sim, tem gente fora do estado assistindo, outros síndicos que às vezes no interior, que a gente percebe muito, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer síndicos do interior. E a gente sente que falta conhecimento, as pessoas não têm isso, né? É verdade. E o Mr. Pod traz isso para as pessoas, leva, né? Essa informação, um assunto diversos, né? Ele acaba, não fica cansativo, porque toda semana tem algo bem diversificado, então fica gostoso de assistir, né? E parabéns pro Demilson, né? Por esse ano, foi excepcional. É verdade, muito bom, né? Parabéns pelo 100. Né? Vocês estavam aqui, nós estamos assistindo lá, tietando. Muito bom. E assim, para os síndicos em geral, assim, é um mercado extenso, não tem concorrência, não adianta vocês concorrendo com o outro, se apoiam no outro, né? Esse coletivo, você entender, porque às vezes a gente cai num leilão negativo, isso não é positivo para ninguém. Então entendam o mercado e apoiem, não prejudiquem o outro síndico profissional, porque isso acaba prejudicando o mercado. Então, vamos ter essa união, vamos, né, entender. É o que a gente tem aqui, né? Quanto mais a gente se une e quanto mais a gente agrega pessoas na equipe Mr. Síndico, a gente entende como o conhecimento aumenta, as soluções aumentam em cada condomínio que a gente cuida. E é isso que a gente tenta passar para todo mundo que assiste o Mr. Pod, né? Essa importância da gente se unir, se apoiar, só vai agregar para cada um. Né? Puxar o tapete e falar mal, não adianta, você vai se excluindo do grupo. É porque um complementa o outro. Claro, né? claro. Você não consegue ser um especialista em todos os temas, em Exato, todos os assuntos. Né? Então, às vezes, o teu colega é mais qualificado, né, para aquele determinado assunto. Cada um é de uma área. Me ajuda a resolver. Não é o tempo todo a gente está pedindo socorro. Né? Mas fica, para mim, assim, próximo para 2025, acho que todo mundo tem como ganhar e vai ser um ano muito bom para todos nós e para todos os síndicos. Tenho certeza. Será. Tenho certeza. Gente, eu queria de coração agradecer a você que sempre esteve conosco aqui, apoiando, assistindo, né, e sempre fazendo seus comentários, dando seus likes. Eu quero realmente de coração agradecê-los a todos, né? Me sinto privilegiado e honrado de ter uma bancada tão especial como foi essa de hoje. Foi um bate-papo tão gostoso, tão agradável, o tempo passou voando. 2025, tenho certeza que a gente vai ter muitas coisas bacanas aqui, já temos algumas pessoas pré-agendadas, vocês vão ficar muito felizes também de recebê-las. E desejo de coração 2025 um ano muito especial. Vamos procurar sempre fazer o melhor, sempre respeitando o nosso próximo, né? Sempre tendo uma relação a mais cordial possível, como
como a gente falou aqui. Para fechar, eu só vou pedir para o Ale vir aqui, porque o Ale é parte integrante desse sucesso, né? Ele esteve conosco aqui em todos os programas, né? E ele é um incentivador. Seja bem-vindo, Ale. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. obrigado. E o Ale de alguma maneira, sempre que pode, está sempre encontrando soluções, não só técnicas, como também de pessoas para participarem aqui, né? Por exemplo, a Nicole, só para citar um exemplo, a Nicole da proteção acústica de janelas, foi ele que trouxe para nós, então ele também trabalha nessa parte nos enriquecendo. Ale, de coração, muito obrigado, querido. Gratidão, Viu? Gerson. Muito obrigado pela confiança deste ano. Que bom. E vamos fechar com aquela salva de palmas ali. Sim. Tchau, gente. Grande 2025 para todos. Muito obrigado. Boas festas.